Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos à nossa aula de narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Eu sou a professora Janaína Jardim, eu sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana, meu cabelo está preso, os óculos pretos, estou com um brinco branco e esse é o meu sinal. E conosco aqui no Libras a Cauene. Oi, Cauene! Cauene estará conosco aqui no Libras. E para me acompanhar nessa aula aqui, meu colega, professor Kleber. Olá, professor Olá, Kleber. professora Janaína, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Kleber Araújo, a professora aqui de História do Centro de Mídias. Eu sou um homem mestiço, estou com uma camisa de manga longa xadrez e uma camiseta preta. Isso aí. E finalmente, né, chegamos na atividade 2. Então hoje nós vamos começar a atividade 2, dá uma olhadinha na tela. Então o nosso aprofundamento é superar desafios de humanas. O nosso componente é as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Estamos na atividade 2, introdução, aula 1. A introdução tem 2 aulas, então essa é a primeira aula da introdução, aguardem a próxima aula. E hoje nós vamos falar do IFAM, né? Dentro dessa unidade curricular, no mundo tudo está interligado. Então, o IFAM, vocês vão ver para que serve esse instituto, né? Qual é a relação do IFAM com o nosso componente, que é narrativas históricas de sua produção material e imaterial, e qual que é a importância, né, de um tombamento, como que é feito um tombamento, como é feito o registro dos saberes imateriais. Isso tudo a gente vai aprender nessa aula. É uma aula que é até importante para aqueles alunos que têm um projeto de vida ligado assim à área de até a área de resguardo de documentos históricos, para quem quiser trabalhar em museus, em acervos, ou até mesmo conhecer. Mesmo que você for trabalhar, por exemplo, em mídias, né? Você vai trabalhar em mídias, olha, eu quero trabalhar na internet e trabalhar com mídias. Você precisa conhecer onde retirar informações. Quais são as fontes seguras para retirar informações? Então, o IFAM é esse lugar seguro para que você, estudante, retire informações sobre a nossa cultura. E aí, cultura de uma forma geral. Eu vou mostrar direitinho como que se organiza o IFAM. Vou mostrar para vocês a habilidade que nós estamos usando para essa aula, que é a habilidade do eixo estruturante, que é levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica e social, econômica, filosófica, política e cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando-se procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Então, vocês perceberam que a nossa habilidade de eixo estruturante, ele já fala em levantar e testar hipóteses. Então, no primeiro momento, na atividade 1, né, que nós fizemos, a que nós já terminamos, vocês foram convidados a fazer uma investigação científica. Então, vocês investigaram, colheram informações de maneira crítica e realizaram algumas pesquisas, né? Então, as aulas que nós fizemos aqui no Centro de Mídias, vocês podiam se apoiar nessas aulas para fazer o seu levantamento de dados. Agora, na atividade 2, além de levantar essas hipóteses, vocês vão testar também algumas hipóteses, vão pensar algumas soluções e já vão ir para esse eixo estruturante de investigação científica, mas também de mediação. Dá uma olhadinha na habilidade da formação geral básica. Olha lá. Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Nosso objeto do conhecimento, né, a herança cultural e a valorização da memória, do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial e a diversidade cultural e suas dimensões. Estratégia, metodologia ativa, sala de aula invertida. E a gente vai começar aqui, ó. A partir do entendimento do que é patrimônio cultural, enquanto um aglomerado de todos os bens materiais e imateriais de uma sociedade, de um povo ou grupo social, e sua importância histórica e representativa de sua ancestralidade. Objetiva-se com essa atividade dar significado ou ressignificar patrimônios culturais para o tempo presente do estudante. Então, olha só, até aqui a gente já falou, por exemplo, o que é um patrimônio cultural. Então, vocês sabem que
cultura são todas as manifestações de um povo, né? Sim, todas as manifestações. Aí a gente pode entrar também até quando você falou sobre os patrimônios na questão política, né? Exato. Porque a política está toda atrelada, né, nesse conteúdo. Os nossos códigos, as nossas leis, né, a forma como fazemos leis, tudo que nós criamos é cultura. Então, por exemplo, leis, histórias que contamos, materiais que produzimos, tudo isso faz parte da nossa cultura. E aí vocês sabem que a cultura ela é subdividida, né? A gente tem a cultura material, que é essa tangível, que a gente consegue tocar, mas embora nem sempre deva, né, tocá-las. Se a gente está falando de acervo histórico, museu, vocês alunos não devem, né, sair aí colocando a mão nos itens das exposições, que vocês vão levar a bronca. Mas são tangíveis. Sim, são tangíveis. Dá para tocar. Dá. Mas não deve. Né, é para o especialista. É para o especialista. Até porque é para preservar este bem. Então, nós sabemos que tem esses bens que são tangíveis. Né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos de fontes tangíveis. Né? Que aqui, ó, é o Coliseu de Roma. E ele é um patrimônio mundial, o Coliseu de Roma. Né? É um patrimônio cultural mundial. E ele é tangível, porque é um prédio, então é um patrimônio tangível. E do outro lado aqui, ó, esse que vocês estão vendo foi o Coliseu, e do outro lado nós temos uma réplica da pirâmide de Kukulcán, que fica lá na península de Yucatán, no México. Olha aí, dos povos maia. Muito bonita. Muito bonita, né? Diz a lenda, né, maia, que a serpente emplumada, ela vinha descendo as escadarias da Kukulcán, inclusive é a serpente emplumada, que ela vinha descendo as escadarias em alguns dias importantes, né? As escadarias desse templo. E aí são dois patrimônios, né? Eu tenho duas réplicas de patrimônios materiais, porque são tangíveis. E esses patrimônios são patrimônios mundiais. Por que eles são mundiais? Porque eles dizem respeito à existência de toda a humanidade. Ele vai contar a história de um povo, mas que diz respeito a toda a evolução da humanidade. Principalmente aqui de Kukulcán, fala muito da América, né, no desenvolvimento, como eram os nossos povos pré-colombianos aqui na América e como eles se desenvolveram de forma grandiosa. E desse lado aqui, né, o Coliseu de Roma, ele conta a história ali de Roma e que depois essas histórias vão se interligar, né, Europa, América, elas vão se interligar. E aí nesse texto que a gente está trazendo do mapa que nós avaliamos, eu vou só grifar algumas coisas importantes aqui, ó, que tem partes que nós já tratamos. Muito aqui a gente já falou. Olha só, deixa eu só colocar o marca-texto. Bom, a gente já sabe o que é o patrimônio cultural, que é toda essa junção, né, de bens materiais. Vocês já sabem que são os tangíveis e imateriais, né? O que é imaterial? O que é um patrimônio cultural imaterial? São manifestações que são protegidas pelo IPHAN, né, que eu já explico o que é o IPHAN. E essas manifestações, elas são protegidas, mas elas não são tangíveis. Né? Então, tipo, práticas e saberes, formas de fazer coisas. Sim. Uma música, por exemplo? Uma música, legal. Uma lenda. Eu tenho um exemplo aqui, ó, o Bloco de Maracatu de Olinda. Ele é uma fonte imaterial. Porque, assim, o que está sendo resguardado pelo IPHAN? É a manifestação do bloco, é a festa. Da mesma maneira que o carnaval também é uma manifestação, um patrimônio imaterial. Né? Mas o que está sendo resguardado? São as práticas e saberes que envolvem essa festividade. Eu tenho um outro exemplo, as bonecas Hichokó, que fazem parte da cultura Carajá. Então, assim, são bonecas de uma espécie de cerâmica. Então, o que está sendo resguardado? Né? Porque ela é um patrimônio cultural imaterial. Mas o que está sendo resguardado? Não é a boneca em si, né? O objeto, a boneca que é feita ali na etnia Carajá, mas a técnica que é utilizada pela etnia Carajá para fazer essa boneca. Então, assim, ó, esse saber, essa técnica, ela é resguardada. É a técnica, o jeito de fazer que é resguardado pelo patrimônio imaterial. Ficou claro? Legal. E aí, até na próxima aula, a gente vai abrir vários livros, a gente vai ver vários Sim. tipos, né, vários registros de bens imateriais. Então, o patrimônio cultural material é tangível.
eu consigo tocá-lo. O patrimônio cultural e material são manifestações. Então são festejos, lendas, leis. E essa boneca Carajá que eu contei para vocês é muito interessante porque ela vai contar muito da cosmovisão. Já anotem essa palavra aí no seu diário de bordo. A cosmovisão dos povos Carajás, que é tudo, assim, é a sua filosofia, eu ia falar filosofia e crença, aí já veio tudo junto. Então a sua filosofia, a sua crença, a boneca Carajá, ela ensina para as crianças como é se tornar um Carajá. Porque cada boneca ela vai mostrando a fase da menina. Então tem a boneca que é criança, aí tem a boneca que é a mamãe, que nasce o filhinho, aí tem a boneca que é mais uma senhora, e essas bonecas elas ensinam, né? Ela tem um caráter pedagógico que ensina as crianças a se tornarem Carajás. Então o patrimônio imaterial ele é importante, né? Porque nós sabemos, nas últimas aulas vocês aprenderam isso, lá na atividade 1, que o etnocentrismo, o pensamento etnocêntrico, ele vem sobrepondo algumas culturas. Então, para que essas técnicas e saberes não se percam, o IPHAN, ele cria um livro de registros e anota e registra esses bens imateriais. A gente vai falar mais sobre bens imateriais e é importante lembrar que resguardar um patrimônio cultural, que é algo do passado, ele é importante não só para guardar e preservar o passado, mas para que as futuras gerações consigam estudar o passado, saber dessas técnicas, porque senão vão se perder, né? Quantas línguas não se perderam, quantas histórias não se perderam aí ao longo de todo esse tempo, né? Sim, conquistas, né, de povos, né? Então povos que vão conquistando outros povos acabam dizimando a cultura, né, de civilizações, né? Então a gente acaba perdendo muita coisa. Mas o que é possível preservar deve ser preservado, né? Então o IPHAN está aí para isso. Exatamente. E aí, então, já que falamos do IPHAN, né, o que é o IPHAN? Dá uma olhadinha aí na tela. É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse é a sigla IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, é uma autarquia federal do governo do Brasil, foi criado em 1937, está vinculado ao Ministério do Turismo. Olha só, então a gente já começa a perceber aqui que resguardar o patrimônio cultural, material e imaterial também gera aqui lucros, né, para a economia, porque está vinculado ao Ministério do Turismo. É isso aí. Normalmente, países onde você tem uma boa preservação, né, do patrimônio histórico, você também tem bastante turismo. Então, isso atrai dinheiro, né? Exato. Então, olha só, ligado também a projetos de vida, né? Estudantes que têm projetos de vida ligado a turismo, precisa conhecer o IPHAN, que é este patrimônio, né, que é este instituto que é responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. E aí, tem a função de defender e favorecer bens culturais do país, proporcionando sua existência e usufruto para as gerações presentes e também futuras. Busca a preservação dos tesouros da cultura nacional. Então, olha só, o IPHAN, ele vai preservar esse nosso legado histórico, né, material e imaterial, aqui nacional, então é do Brasil. Então a gente vai ver assim alguns, ao longo dessa atividade 1, nós vamos ver os patrimônios que dizem respeito ao Brasil. A nossa habilidade, ela pede para a gente verificar, né, o patrimônio dentro da instância regional, global, nacional, mas a gente vai começar aqui pela nacional, vamos ver como que funciona esse resguardo do patrimônio histórico aqui no Brasil, certo? Eu trouxe um vídeo aqui que vai falar um pouquinho sobre o IPHAN. O IPHAN comemora 80 anos de existência e eu vou deixar vocês com esse vídeo, na volta a gente conversa um pouquinho sobre ele. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas, em Manaus, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte.
E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que neste mês comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IPHAN, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. É dever de todos a proteção do patrimônio cultural brasileiro. Do órgão federal, do IPHAN, mas também dos estados, dos municípios e principalmente o principal defensor desse patrimônio, que é a sociedade civil, porque é um bem que pertence a todos. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IPHAN. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IPHAN, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. Olha só, então assim, o IPHAN ele vai resguardar os patrimônios culturais, materiais e imateriais aqui, né, na esfera nacional do Brasil, certo? Mas assim, dentro do Brasil também, nós temos alguns patrimônios que são de esfera internacional, que aí já são resguardados pela Unesco, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. E aí, se concentrando um pouquinho aqui no IPHAN, a gente vai falar sobre o tombamento, né? Então, vamos fazer assim, ó, vamos pensar só no patrimônio cultural material, certo? E a gente vai falar de tombamento, dá uma olhadinha na tela. Então, o que é o tombamento? Qualquer pessoa pode solicitar o tombamento de qualquer bem ao IPHAN, bastando para tanto encaminhar correspondência à superintendência do IPHAN em seu estado, à presidência do IPHAN ou ao Ministério da Cultura para ser tombado. O bem passa por um processo administrativo que analisa sua importância em âmbito nacional e, posteriormente, o bem é inscrito em um ou mais livros do tombo. Os bens tombados são sujeitos à fiscalização realizada pelo Instituto para verificar suas condições de preservação e qualquer intervenção nesses bens deve ser previamente autorizado. Então, olha só, o tombamento ele vai acontecer com bens materiais móveis e imóveis. Então, quais são os bens materiais imóveis? São, por exemplo, acervos, né? Então, tem um museu que tem um acervo itinerante. Então, nesse acervo tem lá objetos que são objetos materiais, mas é um acervo itinerante, cada vez está em uma cidade. Legal. Então, são os bens móveis. Eles são materiais, mas eles são móveis, né? E aí nós temos diversos, por exemplo, veículos, livros, tudo aquilo que são objetos que vão ficar itinerante em alguns museus e passando por uma temporada. Esses são os bens imóveis, eles são tombados. Aliás, são os bens imóveis que são tombados. São os bens móveis que são tombados, móveis que eles vão se movimentando, desculpem. E os bens imóveis que não se movimentam, são os prédios, as praças. Então, esses são os bens que não se movimentam, são os bens móveis. E o que é o tombamento, né? O tombamento, ele garante que bens móveis e imóveis, eles mantenham as suas características originais. Então, por exemplo, um prédio que é tombado, né, que está lá no livro do tombo, que é um livro do tombo, ele não pode ser alterado. Então, assim, não pode haver ali nenhuma alteração nas suas características arquitetônicas sem antes ser avisado para o IPHAN. E, geralmente, quem faz essas melhorias no prédio, até para preservar ali o prédio, é alguém do IPHAN, tem que ser uma pessoa especialista. E o interessante também é que empresas privadas, às vezes, elas obtêm esses prédios e eles mantêm o prédio, né, o prédio do jeito que ele é e
usam ele para promover alguma coisa. Nós temos bancos, por exemplo, que são patrimônio histórico e eles também não podem ser alterados. Nós temos até muitas vezes problemas que acontecem por conta de tombamentos. Eu lembro que tinha uma casa na Avenida Paulista que ela serviu aí de palco de uma disputa, porque a família, o item, né, a casa, ela estava tombada, mas a família que era responsável pela casa queria vender ela ou era demolir, agora eu não lembro exatamente, e eles não queriam receber o valor que o governo queria pagar pela casa, eles queriam um pouco mais, enfim. Foi uma grande disputa, então depois vocês podem pesquisar na internet sobre esses problemas que muitas vezes acontecem na hora de você fazer um tombamento. Isso, o tombamento ele tem que ser muito bem conversado, porque assim a sociedade ela aponta um patrimônio material ali, imóvel ou imóvel que deve ser tombado, né? E a partir do momento que esse patrimônio ele é tombado, não pode ser alterado as suas características, tem que ser preservado ali, né? Suas características Sim. atuais. Porém, é feito aí um grande acordo entre o IPHAN, isso tem legislação também, tudo que vai ser feito naquele patrimônio vai ser a partir aí de legislação. E aí, aproveitando, tem o prédio da Secretaria da Educação, ele também é um prédio que é um patrimônio histórico, onde funciona a Secretaria da Educação, né? Onde é o órgão central. Sim. E aí, aproveitando, é um prédio muito bonito ali na República. E aí, aproveitando, nós temos também o prédio, até vou colocar para vocês o vídeo, que é o prédio da antiga Faculdade de Medicina da UFBA. Ela foi tombada pelo patrimônio histórico. Aí eu vou deixar vocês com essa entrevista. O prédio da antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural IPHAN. Localizado no Centro Histórico de Salvador, ele foi construído em 1905. O tombamento reconhece o valor histórico do edifício e do ensino da medicina no país. A proteção significa manter o prédio preservado para futuras gerações. Certo? Então, o tombamento ele vai manter ali a preservação, né, do prédio para futuras gerações. Eu tenho aqui, dá uma olhadinha na tela, olha lá. O IPHAN utiliza principalmente mecanismos de proteção que são o tombamento para o patrimônio material. Então você já sabe que o tombamento é para o patrimônio material móvel e imóvel. E o registro para o patrimônio imaterial. Então olha só, como que a gente vai resguardar uma manifestação artística, né, como a capoeira, como o bloco de maracatu, frevo. Então tem duas formas de fazer essa proteção. Uma é o livro do tombo para os patrimônios materiais e o outro é o livro de registro. Então nós temos um livro de registro do patrimônio imaterial. Então isso tudo está inclusive lá no site do IPHAN. Eu trouxe aqui para vocês um breve esquema, dá uma olhadinha na tela. Então olha só, até no site do IPHAN vocês conseguem essa informação. O patrimônio cultural, ele é composto do quê? De patrimônio imaterial, que são essas manifestações, essas práticas e saberes, né, as cosmovisões de povos originários. O patrimônio arqueológico, que são ossadas, né, às vezes objetos, né, professor Kleber, que é encontrado através de pesquisa arqueológica. E o patrimônio material, que é o móvel e o imóvel, são os prédios, as praças. E nós temos os imóveis, né, que são objetos itinerantes ali que ficam em acervos. Esse é o patrimônio cultural aqui, né, nacional. E nós temos também o patrimônio mundial, que é o patrimônio cultural e material da humanidade e o patrimônio mundial, cultural e natural. Então nós temos, dois tipos de patrimônio. Nós temos um que é o nacional e temos o que é mundial. E lembrando também que existe o patrimônio que é natural. Por exemplo, as cataratas do Iguaçu, né, é um tipo de patrimônio natural mundial. Então vocês percebam, as cataratas do Iguaçu, elas não são um objeto, elas não são, por exemplo, uma manifestação, mas elas fazem parte do patrimônio mundial natural. Floresta Amazônica, as Cataratas do Iguaçu, entre outros, que são patrimônios naturais, aí são da natureza, que elas precisam ser resguardadas até para garantir aí a sobrevivência da espécie humana, né? Sim, de outras espécies, né? De outras espécies, é verdade. A gente fala muito da espécie humana, mas não estamos sozinhos aqui no planeta. Então,
São esses os tipos de patrimônio que nós temos, certo? Eu trouxe aqui mais um vídeo para vocês, dá uma olhadinha. Patrimônio mundial no Brasil e o desenvolvimento sustentável. Em todo o mundo, as riquezas culturais e naturais do Brasil são reconhecidas e admiradas por seu valor excepcional. A diversidade das expressões culturais e a nossa biodiversidade compõem um mosaico singular, presente de norte a sul do país. O nosso patrimônio é diverso e pode ser identificado em celebrações, expressões artísticas, tradições alimentares, paisagens culturais, parques naturais e conjuntos urbanos. Esse patrimônio dá um sentido de pertencimento às comunidades e pode se transformar em atrativos turísticos valiosos para brasileiros e estrangeiros. São 25 bens brasileiros reconhecidos pela Unesco, 13 bens culturais, 7 sítios do patrimônio natural e 5 manifestações culturais declaradas Patrimônio Imaterial da Humanidade. Preservar e valorizar as características que levaram à titulação como Patrimônio Mundial são ações que exigem participação ativa da comunidade e esforço contínuo dos governos municipais, estaduais e federais. Valorizar o patrimônio é manter viva a memória e a cultura de um povo, promovendo o desenvolvimento socioeconômico local, fortalecendo a geração de emprego e renda e tornando o turismo cultural sustentável. Um novo olhar para o potencial do patrimônio cultural e natural pode fazer a diferença para o desenvolvimento de sua cidade. Voltamos. Então vocês perceberam que o resguardo desses patrimônios, eles movimentam inclusive a economia para cidades históricas, para lugares onde esses patrimônios se encontram. Então preservar o patrimônio, ele é importante não só do ponto de vista cultural e de preservação também das identidades dos grupos, né? Mas se a gente for pensar assim do ponto de vista econômico, muitas cidades sobrevivem, né, do turismo, né? Sim. Acho que o turismo ele é fundamental para o Brasil, né, de modo geral. E se a gente não tem a preservação desses patrimônios naturais, materiais e imateriais, a gente está fadado aí a perder não só um pouco da nossa história, né, como também diminuir aí até a nossa questão financeira, né, a economia do país, que gira em torno também aí do turismo, né? É verdade. Dá uma olhadinha no roteiro do estudante, olha só, faça uma pesquisa e veja se na sua cidade existe algum patrimônio histórico. Aí pode ser material, imaterial ou natural também. Responda a tarefa no aplicativo do Centro de Mídias, anote em seu diário de bordo a data, o título da aula, a habilidade. Então hoje nós explicamos um pouco o que é o IPHAN, né? Para que serve o IPHAN. Nós explicamos o que é o tombamento. Então vocês sabem que tombamento é apenas para bens materiais, móveis e imóveis, que a nossa cultura imaterial ela é registrada em um livro de saberes. Na próxima aula nós vamos abrir o livro de saberes e olhar como funciona esse registro, tá bem? Então aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui e tchau, tchau. Até a próxima, Kleber. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, até mais.